Imagine, você está diante de um rei derrotado. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas não por ele, e sim pelo horror que testemunha. Zedequias, o último rei de Judá, vê seus próprios filhos serem executados diante dele. É a última imagem que seus olhos registram, antes de serem arrancados pela crueldade de Nabucodonosor. Acorrentado em grilhões de bronze, ele é arrastado para a Babilônia, condenado a morrer no esquecimento de uma prisão sombria. Agora eu te pergunto, como um povo marcado por tantas tragédias ainda existe até hoje, enquanto todos os impérios que o dominaram desapareceram para sempre? Israel nasceu de uma promessa. Um homem, Abraão, ouviu a voz de Deus no deserto e foi chamado para ser pai de uma nação que abençoaria o mundo. Mas, desde o início, essa promessa despertou ódio, inveja e perseguição. Do Egito ao Êxodo, Israel conheceu o peso da escravidão. Faraó tentou sufocar seu futuro matando crianças, mas o povo resistiu e, contra todas as probabilidades, atravessou o mar em seco. Séculos depois, vieram os impérios. A Síria, com seus exércitos implacáveis, arrastou as 10 tribos do norte para o exílio. Desapareceram entre as nações, mas Judá permaneceu. E então o momento mais sombrio, Babilônia. Nabucodonosor não apenas sitiou Jerusalém, mas humilhou sua realeza. Foi nas planícies áridas de Jericó que o rei Zedequias tentou escapar, mas foi alcançado. Levado até Ribla, diante do rei inimigo, viu o fim cruel de seus filhos antes de ser cegado. O trono de Davi parecia quebrado. Jerusalém estava em ruínas. O templo queimava em chamas. Humanamente, era o fim da nação. Mas Israel não acabou. 70 anos depois, contra toda lógica, os cativos retornaram e reconstruíram as muralhas, o templo e a esperança. Os séculos avançaram. Vieram os gregos de Antíoco Epifânio, que profanaram o templo, ergueram altares pagãos e tentaram apagar a fé judaica. Mas os macabeus se levantaram e, com coragem, purificaram o santuário. Roma foi ainda mais brutal. Em 70 d.C., as legiões de Tito destruíram e queimaram Jerusalém, saquearam o templo e espalharam os judeus. Não ficou pedra sobre pedra, conforme profetizou Jesus Cristo. O imperador Adriano quis apagar até o nome de Israel, rebatizando a terra como Palestina. Era como decretar: esse povo nunca mais voltará. E mesmo assim eles sobreviveram. Século após século, perseguições, expulsões, inquisições, pogroms. A Europa medieval os tratava como intrusos. E no século XX veio o horror absoluto, o Holocausto. 6 milhões de vidas arrancadas em câmaras de gás. Crianças, mulheres, famílias inteiras apagadas. Era o plano final, a extinção definitiva de Israel. E ainda assim, contra toda lógica, 3 anos depois desse abismo, Israel renasceu como Estado, em 1948. Pense comigo. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, o Terceiro Reich. Onde estão esses impérios hoje? Todos viraram ruínas, páginas esquecidas em livros de história. Mas Israel continua vivo. É como se houvesse uma força invisível sustentando esse povo. Uma força maior que qualquer exército, qualquer império, qualquer decreto humano. A Bíblia já havia dito em Jeremias 31, se o sol deixar de brilhar e o mar deixar de rugir, só então Israel deixará de ser uma nação diante de mim. O impossível aconteceu várias vezes. Derrotados, escravizados, espalhados pelo mundo, sempre se levantaram de novo. E aqui está a revelação. Israel nunca poderia ser destruído, porque sua existência não depende da vontade humana, depende da promessa de Deus. Voltemos à cena de Zedequias. Para qualquer pessoa que assistisse àquele espetáculo de horror, parecia o fim. O rei cego, os filhos mortos, o templo em chamas. Quem acreditaria que Israel ainda teria futuro? Mas foi exatamente nesse abismo de desespero que a promessa de Deus se mostrou mais forte que a espada de Nabucodonosor. Israel não morreu na Babilônia, não morreu em Roma, não morreu nos campos de concentração e nunca morrerá. Agora, olhe para a história com atenção. Não é apenas sobre guerras ou sobrevivência política,
É sobre algo muito maior, um sinal vivo de que as promessas de Deus jamais falham. Israel existe para nos lembrar que quando tudo parece perdido, ainda há esperança, que nenhum império é eterno, mas a palavra de Deus é. Da mesma forma que Deus manteve Israel vivo contra todos os impérios da história, o que ele não poderia fazer na sua vida, quando tudo parece perdido. Agora eu te pergunto, você acredita que Israel sobreviveu apenas por acaso? Ou existe uma mão divina por trás desse milagre? Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal, ative as notificações e confira na descrição do vídeo os livros e cursos que separei para você aprofundar-se ainda mais nessa jornada. E não perca o próximo episódio, Israel, o milagre vivo dos nossos dias, onde vamos revelar como essa nação, renascida em 1948, continua desafiando o impossível até hoje.